Abra sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Estamos dando sequência, irmãos, nas nossas mensagens dentro deste livro. Já falamos no capítulo 1 por 2 vezes. Já falamos também no capítulo 2 por mais uma vez. E hoje a gente vai ainda pensar um pouco num pedaço do capítulo 2 e um pedaço do capítulo 3. Eu quero convidar você para ler comigo. É 1 Pedro. Eu estou na nova versão internacional. Capítulo 2, a partir do versículo 11, para você acompanhar aí. Leremos até o 17. Depois nós iremos para o capítulo 3 e leremos a partir do versículo 1 até o versículo 7 do 3. Entenderam? Então é 1 Pedro 2, a partir do 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Amém? Texto um pouco longo, mas que a gente precisa, nesta noite, explanar um pouco, dando continuidade à nossa série de mensagens dentro do livro de 1 Pedro. Hoje eu estava pensando, irmãos, que, coincidentemente, nós
temos no dia de hoje dois assuntos um tanto mal entendidos e talvez em uma certa medida polêmicos. Hoje de manhã, o tema da revista era uso e costumes. E para aqueles que estavam aqui, viram que a gente precisa primeiro deixar a moto passar, né? E depois, dando continuidade ao que eu estava dizendo, ponderar com equilíbrio, com cuidado, a respeito desse tema que é usos e costumes. E nós vimos Paulo dizendo que alguns irmãos fazem questão de algumas coisas que outros irmãos não fazem. Paulo chama alguns irmãos de fracos na fé e Paulo chama outros irmãos de fortes na fé. Mas ele diz que os dois irmãos, tanto fraco na fé quanto forte na fé, eles devem considerar uns aos outros em honra. Que aquele que considera importante não comer determinado tipo de carne, que era o que Paulo estava se referindo lá em Roma, porque ele acha que vai fazer isso agradando a Deus, tem a mesma pertinência daquele outro que come a mesma carne e também está agradando a Deus. Porque a grande verdade é que ambos fazem para agradar a Deus. Em suma, o resultado disso é, quer comamos, quer bebamos, ou quer façamos qualquer coisa, precisamos ter em mente que nós estamos fazendo para a glória de Deus. Precisamos pedir a orientação do Espírito Santo para que Ele nos conduza de forma que tudo o que façamos seja para a glória de Deus. Eu cheguei a comentar que alguns irmãos gostam muito da opinião do pastor a respeito do que é ou do que não é pecado. E por que essa opinião do pastor é tão valiosa quanto ao que é pecado e quanto ao que não é pecado? Porque talvez essas pessoas, ao invés de procurarem base bíblica para aquilo que eles estão querendo saber, ao invés de eles consultarem o Espírito Santo que mora dentro deles, eles preferem saber do sacerdote a opinião, e diante da opinião do sacerdote, eles se eximem da sua própria responsabilidade. Concordam comigo? Então, se o pastor diz que isso não é pecado, eu posso fazer tranquilamente. Por quê? Porque o pastor disse que não era pecado. E se por acaso eu chegar lá no céu e Deus, Pedro, Paulo, qualquer um outro vier conversar comigo e dizer que eu não deveria ter feito tal coisa porque era pecado, eu vou dizer o quê? Não, mas a culpa não é minha. A culpa é de quem? Diga comigo, do pastor. É do pastor. O pastor não disse que não era pecado. E como é que agora eu estou cometendo um pecado considerando que o pastor disse que não era pecado? Irmãos, a melhor coisa a fazer é nós termos o nosso juízo de valor baseado naquilo que a gente vem aprendendo com a palavra de Deus. Como disse Paulo, para alguns determinadas coisas são pecados. Em algumas igrejas, determinadas coisas são pecados. Em outras coisas são pecados. Agora, o que eu quero que você considere é que tanto numa igreja quanto na outra, o maior referencial que você, que eu, que nenhuma igreja pode ferir é a palavra de Deus. Se dentro de um determinado entendimento considera-se pecado tal coisa, ou não considera-se pecado tal coisa, mas se não fere a doutrina bíblica, tudo bem.
O que eu não posso é partir para as interpretações exageradamente equivocadas. Quando eu faço interpretações exageradamente favoráveis a mim e bem equivocadas quanto à Bíblia, aí de fato eu estou infringindo a lei. Eu estou infringindo a palavra de Deus. Quando nós olhamos para Pedro, irmãos, nós vemos, ele começa tratando da importância da salvação. E que a salvação, ela não tem apenas a finalidade de poupar o homem de ir para o inferno. Não é a única finalidade da salvação levar você para o céu, dar um passaporte para você no céu. A salvação, a escolha de Deus, ela acontece com mais alguns propósitos. E Pedro diz que quando nós somos chamados, quando nós somos escolhidos, quando nós somos regenerados, quando nós somos salvos, isso acontece para que haja mudança de vida. É o que Pedro chama de obra santificadora do Espírito Santo, lá no versículo 2 do capítulo 1. Mas essa obra santificadora, ou essa mudança de vida, ela vai inevitavelmente te conduzir, me conduzir, ela vai nos conduzir à obediência a Jesus Cristo. É impossível alguém que foi alcançado verdadeiramente por Deus, que foi realmente escolhido por Deus, viver uma vida contínua, do mesmo jeito que vivia antes de ser alcançado. É fato que quando uma pessoa é escolhida por Deus de verdade, porque tem gente que é convertido, e você já deve ter ouvido dizer que outros são convencidos de que estão convertidos. Infelizmente, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Partindo desse raciocínio, eu quero voltar um pouco e dizer, aqueles que realmente são convertidos verdadeiros, cristãos verdadeiros, escolhidos por Deus, não é você que escolhe, é Deus que escolhe você. Entenda isso. E se realmente houve essa escolha de Deus, vai haver inevitavelmente um viver diferente, uma mudança de vida. Você vai, a partir do momento que você é escolhido por Deus, você começa a olhar a vida de uma forma diferente. Existe em você algo chamado no grego de metanoia, que é uma mudança de mente. Começa a acontecer algo sobrenatural, de forma que alguns desejos carnais começam a sair, a sumir, a perder força. A primeira instância da salvação é que nós somos salvos da escravidão do pecado. Lembra disso? No primeiro instante, você é salvo da escravidão do pecado. Você agora é livre, mas livre de quê? Livre de ser escravo do pecado que fica te aprisionando. Essa é a primeira instância da salvação. E Pedro traz isso para nós de forma muito interessante. Ele fala que essa mudança de vida gera um viver em santidade, gera um viver em temor, gera um viver em amor, amor a Deus e amor ao próximo, que são os dois mandamentos principais que Jesus diz. E se não fosse a ação do Espírito Santo nessa escolha, não seria possível nós fazermos nada disso. Porque como seres humanos, com a nossa maneira normal, carnal de ser, nós temos a tendência de trazer os nossos valores para aquele valor do Antigo Testamento. É olho por olho e é dente por dente. Eu vou gostar
de quem gosta de mim. Quem não gosta de mim, está enrolado. Porque eu vou fazer o quê? Desprezar. Eu vou anular. Eu vou jogar uma bomba, né? Daquela que não deixa a pessoa nem chegar perto de mim. Mas lembre-se, dentro daquilo que a gente está pensando. A graça, aquilo que nos toma, aquilo que nos resgata para que haja mudança. E essa mudança, queridos, chega agora nesse tema que nós vamos falar, que é a submissão. E ela chega também Pedro começa a instruir aqueles leitores dele a respeito da submissão. Por quê? Porque a graça que alcança também gera submissão. As pessoas às vezes têm a tendência de não entender bem o que é submissão. Mas eu pesquisei a palavra submissão no grego. E a submissão no grego, ela significa, entre outras coisas, organizar sob, subordinar, obedecer. Ela pode se referir a um termo militar grego que significa organizar em uma divisão de tropa, em uma forma militar de comando, onde há uma liderança e uma hierarquia. Se você não quiser usar a forma militar, ela significa ainda, presta atenção, uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Tudo isso é o que a palavra grega corresponde no português para submissão. Falar de submissão na cultura grega, na cultura da época, era muito fácil. Falar de submissão na cultura oriental era muito conhecido. Mas a preocupação de Pedro era que aqueles irmãos que agora assimilaram a ideia de que eles agora faziam parte de um outro reino também, porque eles receberam o reino de Deus, então eles eram considerados, e está escrito no texto aqui, no versículo 11, estrangeiros, peregrinos. Pedro se preocupava para que eles não se tornassem verdadeiros rebelados do império. Embora eles já tivessem a fama de que eram rebeldes, que não tinham só Nero como o senhor, que era o imperador da época, eles precisavam entender que eles estavam submissos à autoridade do governo. É interessante pensar nisso, porque quando você vai para Romanos capítulo 13, você vai ver Paulo falando exatamente dessa questão da autoridade. E eu quero te chamar para abrir Romanos capítulo 13, por favor. Versículo 1 e 2. Olha o que diz o texto de Romanos 13, 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmos. Entenda que o raciocínio de Paulo e Pedro é o mesmo. Entenda que eles estão tentando preservar para que não haja uma rebelião completa e absoluta. E eu acho que nós podemos entender isso para nós nos dias de hoje. Embora você tenha direito de protestar, eu tenha direito de protestar, é importante nós sabermos que a nossa
confiança não está num novo governante, não está numa pessoa que nós vamos colocar lá, embora nós temos que ter, né, muita responsabilidade ao colocar. A nossa confiança permanece em Deus. Amém? E se a nossa confiança permanece em Deus, tudo o que nós fizermos tem que ser para promover a paz. Precisa ficar claro que tudo o que nós fizermos, veja bem, está escrito no texto, as pessoas precisam olhar as nossas boas obras, está no texto de Pedro, e observar essas boas obras e com isso glorificar a Deus. Ah, pastor, então significa que eu não posso mais fazer greve? Significa que eu não posso mais ir lá pintar minha cara? Querido, significa que se a lei permite, você pode, contanto que você saiba fazer. Contanto que você saiba que a prioridade é adorar a Deus em todos os momentos da sua vida. Se você se coloca de frente e insubmisso à autoridade, você está sendo leviano quanto à palavra de Deus. Falar de submissão é um tanto quanto complicado dentro de um contexto que a gente vive hoje. Mas veja bem, existe uma autoridade que é a autoridade que Deus constitui. Deus cria uma liderança e Ele constitui autoridades nessa liderança. E nós precisamos observar essas lideranças dentro da sua esfera de autoridade. Então, se nós temos alguém que é autoridade sobre nós, nós precisamos ser o quê? Submisso. E o que é submissão? Obediência. Submissão é respeito. Submissão é saber que o que nós fazemos em primeira instância para glorificar a Deus. E quando é que eu tenho base bíblica para não aceitar a lei imposta pelos governantes? Quando você fizer uma comparação e você ver que a lei imposta fere a lei maior que a lei bíblica. Considerando que você faz parte de dois reinos, o teu reino prioritário para que você deve obedecer é o reino de Deus. Concorda comigo? E esse reino de Deus, ele tem também a sua lei. E ela sim é uma lei maior. Ela é uma lei que nós observamos acima de todas as outras. É interessante que essa obediência, ela não é uma obediência totalmente cega. Ela não é uma obediência escrava. Ela é uma obediência em forma de testemunho de vida. A obediência proposta, a submissão proposta por Pedro nesse texto, é para que nós testemunhemos a nossa mudança de vida e, consequentemente, leve as pessoas a enxergarem isso. Isso significa dizer que nós não podemos ser aquela pessoa do contra em todo momento. Não é aquela pessoa que é do contra em tudo. Não podemos ser assim. Precisamos ser pessoas pacíficas. É muito interessante quando nós olhamos, quando nós olhamos para Pedro e os apóstolos, lá no capítulo 5 de Atos, versículo 29, veja o que diz o texto de Pedro, capítulo 5, versículo 29, abra aí para você acompanhar. Atos dos Apóstolos 5, versículo 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Mas se você for olhar para o contexto, que é o que eu sempre recomendo, você vai ver que esses apóstolos foram apresentados no Sinédrio
E eles foram interrogados pelo sumo sacerdote desse sinédrio. E eles disseram o seguinte para os apóstolos: nós dissemos a vocês, nós demos ordens para vocês, e eram ordens expressas, para vocês não ensinarem nesse nome de Jesus. Nós dissemos para vocês pararem com esse negócio de evangelismo. Nós dissemos para vocês parar com esse negócio de oração. Nós dissemos para vocês pararem com esse negócio de reunião em nome de Jesus Cristo. E o que é que vocês fizeram? Vocês fizeram foi o contrário, diz o texto. Vocês encheram Jerusalém com essa doutrina. E agora nós estamos sendo culpados pelo sangue disso aí, desse homem. É aí que Pedro diz: não, mas espera aí. A ordem que você deu, o que você estabeleceu, é contrário à lei maior, que é a lei do reino de Deus. Então, só temos respaldo bíblico para sermos insubmissos quanto ao governo, em caso de quê? De lei contrária à palavra de Deus. No mais, o posicionamento é um posicionamento de obediência. Mas observe que Pedro começa falando de obediência aos governantes. Mas quando ele chega no capítulo 3, e é aí que dá muito frio na espinha, ele entra na obediência dentro dos deveres conjugais. Ele começa a falar da obediência da mulher ao marido. Mas ele já inicia isso falando um princípio muito interessante. Observe que o texto, no capítulo 3, começa dizendo: do mesmo modo. O que ele está dizendo com esse do mesmo modo? Ele está dizendo: da mesma forma que eu orientei vocês a serem submissos aos governantes, do mesmo modo que eu dei todas as recomendações anteriores, agora eu continuo orientando vocês da mesma forma. E observe que ele está escrevendo para mulheres onde a sua maioria tinha maridos não cristãos. Ele diz ainda no versículo 1, se ele não obedece à palavra. Isso significa dizer que a maioria desses maridos, para quem Pedro escrevia às mulheres, eram maridos não evangélicos, não cristãos. Então, Pedro precisava explicar para a mulher que o fato dela agora ter uma nova crença não poderia gerar nela um ar de insubmissão. Como eu disse, submissão é obediência. Submissão é cooperação. Submissão é uma missão de cooperação dentro de uma missão maior. Submissão. Existe uma missão onde você faz parte dessa missão. Submissão, queridos, precisa ficar claro, porque submissão não coloca a mulher como inferior do homem. E é interessante que muita gente, a cabeça de muito homem, cadê os homens para dizer amém agora? Amém, homens? Cadê os homens para dar o amém? Deixa eu ouvir o amém dos homens. Ótimo. Na cabeça de muito homem, ele acha que se a mulher é submissa a ele, ele tem superioridade sobre ela. O que não é verdade. A ideia de submissão não é a ideia de inferiorizar a mulher, de maneira nenhuma. Ela é uma colaboradora da missão, lembra-se? E como colaboradora, ela é obediente. Submissão tem muito a ver com respeito. E deixa eu abrir aqui um parêntese para dizer algo. Nos dias de hoje, existe, muita dificuldade, agora deixa eu falar com as mulheres, das mulheres entenderem a questão do respeito pelos seus maridos. O texto de Pedro lembra Sara, que chamava Abraão de Senhor. Queridos, não significa, mulheres, que agora você vai ter que chamar o seu marido de Senhor, não.
Por que não? Porque a cultura é diferente. A cultura é outra. Dentro da cultura de Abraão e oriental, o que acontece? A mulher nem anda junto com o marido. Ela tem que andar atrás. Na cultura oriental é assim. Mas nós estamos na cultura ocidental. Ela pode andar do seu lado. Ela pode chamar você de você. Agora, o que não pode faltar é o quê? Esse respeito. Esse entendimento claro de submissão. Submissão não significa autoritarismo do homem. Não. A ideia é que tudo deva ser decidido em acordo, consultando um ao outro, o homem à mulher e a mulher ao homem. As coisas precisam ser conversadas, acordadas. Agora, essa instituição de submissão da mulher ao homem é algo que foi estabelecido por Deus. Não é eu que estou estabelecendo isso, mas é de acordo com a Bíblia, Deus que estabelece essa hierarquia. E por conta disso, nós, no Senhor, fazemos isso com muita alegria. Agora, observe que essa escala hierárquica proposta, o homem também está incluído na sua escala e tem os seus afazeres, os seus princípios, algo também a desempenhar. Não é só a parte da mulher. Eu vejo muitas pessoas falarem em submissão, mas falarem só da submissão da mulher ao marido. Mas esquecem que existe também a parte que o marido precisa cumprir. Essa ideia do camarada só pegar o lado dele, sentar no sofá e ficar dizendo para a mulher, tu lembra da mensagem de domingo, né, mulher? Tu lembra, né? Que o pastor falou lá, né? Então me traz uma água. Agora me traz um café. Agora faz. Agora vai. Agora volta. Não. Está equivocado. Não é nada disso. Não é essa a proposta da instrução de Pedro. Não. O verdadeiro homem e mulher cristãos, eles utilizam esse conceito em harmonia. Amém? O homem não chega dentro de casa, não levanta o gogó, fala grosso e diz, eu sou autoridade aqui. Ele não precisa fazer isso, porque ele entende, e ela também. E eles são uma só carne. Agora, meu querido e minha querida, deixe-me dizer mais uma coisa. Hoje, já existe uma inversão de valores muito grande. Se a Bíblia recomenda a submissão dentro de uma hierarquia, onde tem o homem e depois a mulher, hoje nós vemos o contrário. Hoje nós vemos muita mulher exigindo submissão do homem. Sim ou não? Inclusive, o pastor Lima está falando aqui, o quê? Lá em casa, quem manda é ela. E deixa eu dizer uma coisa, já que ele tocou nesse assunto. Lá vem bomba, né? Isso é inversão de valores. É claro que ele está brincando. Porque isso está errado. Essa coisa de dizer quem manda é a minha mulher, está errado. Também. Homem é líder do lar. Homem é sacerdote do lar. Os dois trabalham harmonicamente em conjunto. Mas o homem não pode perder a sua liderança dentro do seu lar. É essa inversão de valores da modernidade e talvez do que chamamos de pós-modernidade que leva a esse tipo de frase. É claro que ele estava brincando. Mas nós escutamos isso quase todos os dias. E tem mais coisa para dizer. A gente ouve, não é só isso não. A gente ouve dentro da igreja o camarada falando assim, até ele ainda brincou hoje com isso. Pastor, o homem é o cabeça da casa.
Mas a mulher é o pescoço. E a cabeça só mexe para o lado que o pescoço mandar. Está errado de novo, meu filho. Está errado de novo. Não caia nessa. Não admita a ideia de que quem manda na sua casa é a sua mulher. Quem manda na sua casa são vocês dois, em conjunto. Melhor assim, não é? Agora, se não tiver jeito dos dois concordarem, deixa eu ser claro para você, se não tiver jeito dos dois concordarem, a postura de liderança tem que ser do homem. Homem é homem. Agora, o que muitas vezes acontece é que, por falta de orientação, por falta de postura, a mulher acaba assumindo muitas responsabilidades do homem. E aí ela acaba se achando no direito de ser a líder da casa. Está errado. Quer que eu dê um exemplo claro? O exemplo claro é o seguinte. Faltou o gás. Quem tem que pegar o bujão e jogar nas costas e buscar outro gás? O homem ou a mulher? Pode falar alto que vocês sabem. Aí a mulher, amorosamente, ela chega e fala assim: amor, o gás acabou. Compra um gás novo para nós. Ele está sentado no sofá, feliz da vida. Jogo do... Eu ia dizer, mas não vou dizer não, porque senão eu vou arrumar confusão. Aí jogo do... Tá lá. Os times estão jogando lá, né? E ele está feliz da vida. E acabou o gás bem nessa hora. De quem que é a responsabilidade? Continua sendo dele ou mudou? Dele. Aí ele fala assim: amor, espera só um pouquinho aí, porque tá passando o jogo aqui e eu não posso perder o jogo não. Aqui é campeonato, e hora de campeonato a gente não perde não. Aí a mulher fica impaciente. E a janta que não sai. E ela agoniada. Aí ela vira de novo, chega na beira da porta e fala: amor, tu tá lembrando do gás? Mulher, eu já te falei, eu vou comprar o gás. Espera. Aí ela perde a paciência e faz o quê? Ainda mais hoje nessa modernidade. Alô, tem um cabra forte aqui para trazer um gás agora? Tem, mas traz um forte. Sabe aquele parrudão? Traz um agora, manda um aí. Que é para ele aprender. Tá, obrigado. Quando o camarada tá sentado no sofá que ele vê, chega aquele cabo marrudo. Boa noite. O cara chega assim, o que é isso? Chega assusta. Pediram um gás aqui. Inversão de valores começa aí. Uma lâmpada queima. Quem tem que trocar? Subir na cadeira, na cerca, na escada, seja lá em que for, para trocar. É quem? É o homem. Ele não é o líder, mas ele também tem a responsabilidade. Aí o que ele faz? Amanhã eu troco. Só que amanhã nunca chega. Porque você sabe que amanhã é um futuro que nunca vai acontecer. O que nós temos de concreto é o hoje. Aí passa um dia, passa 2, passa 3. A mulher perde a paciência, pega uma escada de alumínio, que é levinha. Hoje tem muita, inclusive lá em casa tem uma. Mas minha mulher não pode usar, ela sabe disso. Ó. Aí, pega uma escada, sobe, correndo risco e troca a lâmpada. Você acha que ela vai pedir para ele trocar a lâmpada depois? Daqui a pouco quem manda no lar? Ela. Ela faz tudo. Ela resolve tudo. Ela paga as contas. Oh, e por falar em pagar as contas, já que eu estou abrindo, né? Abrindo a caixa de ferramenta, vamos completo. O homem, como líder, tem mais uma responsabilidade. Ele é o provedor da casa. Os dois podem trabalhar. Os dois, até dentro do contexto de hoje, devem trabalhar. Sem problema nenhum. Mas, se tiver que fazer escolha entre os dois, quem é que vai ter que trabalhar? A resposta é clara: o homem.
é responsabilidade dele suar e trazer o provimento. Os recursos que fazem a comida gerar lá na despensa. É responsabilidade dele. Essa coisa do camarada ficar deitado, dormindo até 10 da manhã, e a mulher acordar às 5 da manhã para sair para trabalhar, também está errado. Os dois podem trabalhar tranquilamente, mas a responsabilidade da provisão ainda é e continuará sendo do homem. E essa inversão de valores me preocupa. Porque a gente acaba vendo famílias totalmente despedaçadas. Por quê? Porque não houve clareza na distribuição de responsabilidades. E brincadeiras desse tipo você vê aos montes aí, viu? Desse tipo de inversão de valores. Mas Pedro também fala com os homens. Você vai ver que quando chega mais na frente, né? Ele vai falar com os homens também. Ele fala com as mulheres. Quando ele chega no versículo 7, aí ele fala com os homens. Aí ele fala, do mesmo modo, vocês, maridos, vocês têm algumas responsabilidades. Vocês também precisam ser orientados. E a primeira orientação para o marido é que ele seja sábio. Sabedoria, irmãos, é algo que está em falta. Difícil. Sabedoria para lidar com a situação. Sabedoria no trato com a sua esposa. Sabedoria para saber, inclusive, respeitá-la como deve ser. Sabedoria para tratá-la, como diz o próprio texto, com honra. Essa palavra honra quer dizer respeitar, ajudar, permanecer do seu lado, prestigiar. O homem precisa olhar para a sua mulher e preservá-la como o presente de Deus na sua vida. Amém? É assim que a harmonia acontece. Quando há um entendimento claro de submissão como obediência, mas do outro lado existe o respeito. Do outro lado existe o trato com honra. Do outro lado existe o entendimento de Pedro quando ele diz, considere ela como parte mais frágil. Pedro não está falando de inferioridade moral, Pedro não está falando de inferioridade intelectual, Pedro não está falando de inferioridade espiritual, Pedro está falando de limitação física. É disso que Pedro está tratando. A parte mais frágil é porque não se compara a força, por exemplo, física de um homem com a força de uma mulher. Ela, de fato, é mais frágil. A forma dos hormônios passarem dentro dela é totalmente diferente dos homens. Por isso o homem precisa ser sábio. Sábio para existir, para saber que existe um período do mês que os comportamentos, muitas vezes, da maioria das mulheres, se alteram. E que ainda assim, ele vai zelar por ela. Amém? Tem um bocado de homem sorrindo agora. Eu não sei porque que eu falei em período de época que vocês ficam sorrindo, porque é verdade. Porque os hormônios mudam. Com o tempo passando, muda sim. E com os dias do mês, muda sim. E não vá me dizer que isso é história de carochinha, porque isso é provado cientificamente. Sim ou não? Ninguém nunca viu uma pesquisa dessa? Então, é só conviver com uma mulher dentro de casa que você vai participar da pesquisa ao vivo. Vai ser ao vivo. Não precisa nem ver pesquisa não, não precisa nem ler pesquisa. E pronto. Sabe, queridos, existem diferenças entre homens e mulheres. E muitas vezes o homem quer que a mulher reaja como ele reage.
E não é no mesmo tempo, do mesmo jeito. Tem mulher que consegue, né, acorda e já acorda querendo conversar, bater papo. Mas a maioria que eu conheço gosta de acordar caladinha. Mais silenciosa, a mulher é mais observadora, é mais detalhista, é mais sensível, é mais um monte de coisa. Aí já imaginou se o homem quisesse que a mulher reagisse como ele? Acordasse, igual eu faço, eu acordo, pulo da cama, tomo um banho. Ei, beleza! Que dia lindo! Aí a mulher com a mão no ouvido. Ai, meu Deus, ele não entendeu nada. Né? No início, quando eu estava tentando entender um pouco melhor, né, essa ideia do silêncio feminino de manhã, eu sofri muito. Porque eu sou casado com aquela princesa ali. Fica de pé aí, amor. Aí, essa mulher bonita aí, ó. É a minha esposa, para quem não conhece, né? A maioria conhece. E eu acordava todo estabanado. Eu sou meio, né, exagerado, né, dos gestos largos, né, do banho rápido, do café da manhã, aquela coisa toda. Eu dormia com a mulher numa alegria, felicidade, ela conversando e tal. No outro dia, quando eu acordava, ela... Aí eu, é porque não sei o quê, porque papapá, porque hoje a mulher... E eu, porque... E ela me olhando. Uma hora depois, ela falava, amor, dá um tempinho aí, deixa eu acordar. Como assim, amor? Tem uma hora que nós estamos acordados? Você está dizendo que ainda está precisando de tempo para acordar? Mas isso é realidade. Isso é realidade. Pedro diz, para nós entendermos, que a mulher precisa ser compreendida dentro do seu universo. Você não pode transferir o universo dela para o seu universo. Não funciona assim. E Paulo vai muito além. Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 25, ele faz uma recomendação aos homens que talvez seja a mais pesada delas. Paulo diz que assim como Cristo amou a igreja, os homens devem amar as suas mulheres. E o que é que Cristo fez pela igreja, irmãos? Morreu por ela. Se sacrificou por ela. Deu a vida por ela. Será que nós somos capazes, homens, somos capazes de dar a nossa vida pelas nossas mulheres? Se houvesse uma proposta, e a proposta fosse, olha, está aqui, chegou a hora, eu sou a morte, chegou a hora de levar um de vocês dois. E perguntasse para o homem, o que você me disser é o que vai acontecer. Se você disser, leva ela, vai ela. E se você disser, leva eu, vai eu. O que será que os homens diriam? Já tem gente gritando, leva ela, leva ela. Já tem gente dizendo assim, não, o outro ali já gritou assim. Eu diria assim, ó, chegou tarde, ô morte. Chegou foi tarde, era para ter vindo, era antes. Brincadeiras à parte, dá para compreender o peso de responsabilidade de ambas as partes. Dá para entender que a proposta do texto é que vivamos para a glória de Deus. E que para viver para a glória de Deus está estabelecido o homem na liderança, mas a mulher na obediência. E o homem também estabelecido como aquele que ama
a ponto de dar a sua vida pela sua esposa? Se houver uma compreensão de ambos os lados, aí fica fácil. Aí você não vai ter mais frio na espinha quando tivermos que tratar a ideia de submissão. Pastor, você vai pregar o quê? Submissão. Ah, então não vou na igreja hoje não. Submissão não dá não, porque está complicado. Não. Você vai passar por esse assunto de forma tranquila, sabendo que tudo é para a glória de Deus. Deus sabe o que faz. Ele sabe o que faz. E se Ele estabeleceu as coisas dessa forma, é para que nós cumpramos dessa forma. E sejamos felizes. Amém? Sejamos felizes. Com essa forma bonita, onde não há uma inferiorização, onde não há um menosprezo, onde não há uma desigualdade, mas onde há o respeito mútuo, onde há o zelo, onde há o amor. É possível, queridos, corrigirmos algumas etapas dos nossos relacionamentos. É possível atentarmos para os detalhes, porque são exatamente esses detalhes que fazem toda a diferença. Para que a gente consiga permanecer casado até o finalzinho lá, a gente tem que observar isso aqui, ó, que é a palavra de Deus na íntegra, da forma que ela ensina. E se nós observarmos, tranquilo, não tem terror. Deus, em nenhum momento, teve a intenção, ou tem a intenção, de diminuir a mulher em relação ao homem. Ela tem o mesmo valor para o homem. Tanto é que a última frase do texto que nós lemos, você vai ver que ele coloca aqui que o homem deve enxergar a mulher como co-herdeira do dom da graça da vida. Ela é tão participante da salvação como o homem, na mesma medida. Então, sejamos felizes e glorifiquemos ao Senhor. O fato de você, mulher, ter o papel de submissa, não significa que você é escrava. O papel do homem de ser o líder da casa, não significa que você vai ser autoritário. Ambos precisam refletir e saber desempenhar bem o seu papel, para que a glória de Deus se evidencie dentro do lar. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar.